tarde, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, queria saudar a Assembleia Municipal pela iniciativa deste debate, porque, como tenho insistido ao longo dos últimos 2 anos, o debate sobre o próximo quadro comunitário é absolutamente fundamental. Não só porque é sempre, mas porque estamos numa conjuntura muito especial, onde, devido à limitação do crédito, o investimento privado será certamente limitado e onde, em razão da situação das nossas finanças públicas, o financiamento público com capitais próprios, seja do Estado, das regiões ou dos municípios, será seguramente muito limitado. E, por isso, a única verba que podemos ter como certa e segura para os próximos 7 anos são as verbas que resultam dos financiamentos comunitários. E, portanto, eu diria que a discussão do próximo quadro comunitário é mais importante do que alguma vez foi. A União Europeia definiu logo em março de 2010 a estratégia enquadradora que foi designada Estratégia Europa 2020 e definiu com base em 3 objetivos fundamentais: um de um crescimento inteligente, um de um crescimento sustentável e de um crescimento inclusivo. Ora, com base nesta estratégia da União Europeia, foram sendo elaborados os diferentes regulamentos comunitários. Esses regulamentos comunitários foram todos aprovados em dezembro de 2013 e já delimitam bastante bem quais são quer as prioridades, quer os instrumentos de intervenção com base nos fundos comunitários para os próximos 7 anos. Estamos agora numa fase em que os diferentes Estados apresentaram à União Europeia a chamada proposta de Acordo de Parceria, que é o documento com base no qual se adapta a aplicação dos regulamentos comunitários ao quadro concreto de cada um dos países. Neste momento, só 4 países já têm o seu Acordo de Parceria assinado. O Acordo de Parceria português tem estado em negociação em sucessivas versões entre o Estado português e a Comissão Europeia, e a fazer fé na última indicação do Sr. Ministro Poiás Maduro, só se prevê a sua assinatura para depois do verão. Ora, convém não ignorar que o anterior quadro comunitário esgotou a sua aplicação em dezembro do ano passado. Portugal, neste momento, ainda tem cerca de 25% das verbas totais para poder gastar, e esse limite de execução temos, neste momento, para poder executar até finais do próximo ano. Ora, Lisboa procurou começar cedo na preparação do que é que deviam ser as suas apostas estratégicas para este quadro comunitário. E recordo que, em abril de 2012, a Câmara constituiu uma equipa de missão, presidida pela arquiteta Teresa Almeida, e criou uma comissão de acompanhamento, onde tiveram assento todas as forças políticas representadas na Câmara, tiveram assento todos os reitores das universidades públicas da cidade de Lisboa, representantes das associações empresariais, de movimentos sociais e de todos os diferentes conselhos municipais. Com base nos trabalhos da equipa de missão e da comissão de acompanhamento, a Câmara Municipal aprovou sucessivamente 3 documentos, onde foi fixando, por um lado, o quadro estratégico de orientação Lisboa 2020 e depois foi procurando concretizar para delimitar áreas de intervenção prioritárias. Obviamente, este trabalho foi feito sem que estivesse ainda concluído o trabalho de elaboração dos regulamentos. E fomos fazendo, como contributos que fomos fornecendo, quer à Comissão Europeia, quer ao Governo, tendo em vista contribuir positivamente para que o próprio quadro regulamentar viesse a permitir acomodar algumas das prioridades que o município de Lisboa entendia como seus. Foi assim, por exemplo, na formulação dos regulamentos comunitários, de uma formulação inicial onde se dizia que uma das prioridades a ser financiada era a redução de riscos para fazer face às alterações climáticas, se conseguiu que ficasse assegurado nos regulamentos que o financiamento existiria para a redução de riscos relativas a catástrofes naturais, de forma a podermos acomodar designadamente a cobertura do risco sísmico, que é um risco específico
da cidade de Lisboa e que é um risco, aliás, da única capital da União Europeia que tem um risco sísmico significativo. Este trabalho foi evoluindo e, obviamente, temos hoje que o adaptar e afinar em função do quadro regulamentar que foi definido. Recordaria que foram, então, definidas 8 áreas prioritárias de intervenção. Em primeiro lugar, Lisboa, capital do mar, com um projeto emblemático da criação do Campos do Mar, que não se trata de constituir uma nova instituição, mas, pelo contrário, uma articulação entre as diferentes áreas das universidades de Lisboa, onde há produção de conhecimento e investigação relacionado com o mar, tendo sido feito um mapeamento onde praticamente não há uma única instituição de ensino superior, do Politécnico, das faculdades de Direito às faculdades de Medicina, que não tenham, direta ou indiretamente, investigação e produção de conhecimento na área relativa ao mar. Segunda área de intervenção prioritária, não estou a dizer por ordem hierárquica, como é óbvio, Lisboa, cidade da cultura e da interculturalidade, apostando muito na valorização de todo o nosso património material e imaterial e da interculturalidade presente na cidade de Lisboa e que queremos afirmar com mais-valia. Terceira área prioritária de investimento, a afirmação do turismo na base económica de Lisboa e, em particular, a necessidade de termos um equipamento de grande capacidade para poder aumentar a presença da cidade no circuito mundial do turismo de congressos, o que é extremamente importante para podermos ter um novo salto qualitativo em matéria de turismo, para além daquele que grandes eventos internacionais como a Expo 2004 constituíram, como um segundo grande salto qualitativo que representou a captação das rotas e das bases das companhias low cost e acreditamos que, aliás, de acordo com o Plano Estratégico do Turismo da região de Lisboa, a existência de um novo centro de congressos permitir-nos-ia fazer esse salto qualitativo. Quarta área de intervenção prioritária, a reabilitação do parque edificado e a prevenção de riscos, procurando aqui, e esse tem sido um dos grandes investimentos que temos feito, captar recursos destinados à eficiência energética e à prevenção de riscos para o financiamento de operações de reabilitação urbana de larga escala, mobilizando as verbas da eficiência energética para permitir intervenções sobre as coberturas, os vãos, as fachadas e a intervenção de prevenção de risco sísmico para uma intervenção estrutural relativamente ao conjunto dos edifícios. Quinta área prioritária de intervenção, a qualidade de vida e o ambiente urbano, muito com uma grande aposta na eficiência energética, nas energias renováveis, no âmbito da prioridade dada à transição para uma economia de baixo teor de carbono. A regeneração urbana, quer com as intervenções de base local, como têm sido aquelas desenvolvidas no âmbito dos programas BIP-ZIP, quer operações de regeneração integradas, como aqui, também no âmbito dos BIP-ZIP, mas mais musculada, como a desenvolvida este ano, enfim, nestes anos, ao nível da moraria. As duas últimas áreas de prioridade, a inclusão e a coesão social, com prioridade dada à intervenção junto da população sem abrigo e, finalmente, a acessibilidade inclusiva com o programa do plano de acessibilidade pedonal reforçado pelo apoio aos meios mecânicos de circulação nas colinas. Este foi o conjunto dos contributos que demos e temos estado a fazer agora o exercício de compatibilização destes nossos objetivos com aquilo que é, por um lado, o quadro regulamentar da União Europeia, que contempla todos os nossos objetivos sem qualquer tipo de limitação, e, por outro lado, o desenho que o Estado português tem feito dos programas operacionais e do programa o programa de ação regional de Lisboa, onde, infelizmente, aí sim, temos tido mais dificuldade em encaixar, sem dificuldades, a totalidade das nossas prioridades. Sabemos, contudo, que se trata de um exercício que está ainda em aberto. Está já a usar o tempo das respostas, mas, por favor, tenha em conta que, se for preciso, a mesa pedirá mais tempo para poder continuar. Obrigado, Sr. Presidente. Também achava que era útil dar esta informação. Concedo, é só para... Muito bem.
Ora bem, só para dar um exemplo de como hoje o quadro ainda não é um quadro inteiramente estabilizado, se pegarmos, por exemplo, no que diz respeito à reabilitação urbana, por via das verbas destinadas à eficiência energética, a redação de setembro de 2013 limitava o financiamento da habitação, abria sem qualquer tipo de limitação, quer por via do Fundo de Coesão, quer por via do FEDER, mas em outubro de 2013 já havia uma limitação à habitação social e uma limitação ao recurso só ao FEDER e, portanto, sem a possibilidade de utilização do Fundo de Coesão, e em janeiro de 2014 já se admitia outra vez a habitação, quer particular, quer a social, quer no Fundo de Coesão, quer no FEDER. Mas, por outro lado, no Fundo de Coesão, o que consta hoje do Programa Operacional de Eficiência e Recursos de Sustentabilidade para o SEUR é a limitação destas verbas no Fundo de Coesão a um total de 200 milhões de euros para apoio a particulares, e estou-me a referir às verbas destinadas a todo o país e não exclusivamente destinadas à cidade de Lisboa. Ora, se tivermos em conta que só na cidade de Lisboa, para a reabilitação integral do edificado, seria necessário mobilizar 8 mil milhões de euros, nós percebemos o que é que significa 200 milhões de euros para todo o país, sendo que no resto do país há também necessidades bastante generalizadas. E esse é um dos problemas sérios com que estamos pela frente. A verdade é que da totalidade dos fundos comunitários destinados ao país, de 25 mil milhões de euros, só 833 milhões, eu repito, dos 25 mil milhões, só 833 milhões têm destino ao Programa Operacional da Região de Lisboa, o que significa 3,3%. E destes, os municípios só têm acesso a 39%, ou seja, a 325 milhões de euros, dos quais, por sua vez, há que dividir 144 milhões no FEDER e 181 milhões no Fundo Social Europeu. Ou seja, para o conjunto de temáticas financiáveis pelo FEDER na região de Lisboa e com acesso pelos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, só temos disponíveis 144 milhões de euros, o que revela bem a fragilidade da capacidade de investimento. E essas têm que ser limitadas à transição para a economia com baixas emissões de carbono, a proteção do ambiente e a promoção da eficiência de recursos, promoção do emprego e apoiar a mobilidade laboral, promoção da inclusão social e combate à pobreza e investimento no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida. Por sua vez, o Fundo de Coesão tem, de facto, permite é acessível a qualquer região do país, inclusive Lisboa, mas, como disse, relativamente à reabilitação urbana, só reserva 200 milhões de euros destinados ao conjunto do país. Portanto, áreas que neste momento estão em aberto e em debate, neste momento, entre o município, a área metropolitana de Lisboa, a CCDR e o Governo. Tratamento a dar à reabilitação urbana, a questão da regeneração urbana nos centros históricos, o financiamento ou não do ensino básico, os equipamentos na área do turismo, os programas de redução de risco sísmico, a promoção da mobilidade inclusiva e o investimento nas redes de saneamento. Duas questões são ainda importantes. Em primeiro lugar, uma das grandes novidades deste próximo quadro de financiamento é a prioridade dada pela Comissão à política de cidades. E no âmbito da política de cidades, há a existência de intervenções territoriais integradas. Na tradução nacional desta novidade, foi entendido que as ITIs não deviam ser, como foram pensadas pela Comissão, operações para áreas funcionais, que podem ou não coincidir com circunscrições administrativas, mas são essencialmente vocacionadas para áreas que são parte
parte de circunscrições administrativas, parte de concelho, em Portugal foi entendido que deveriam ser administrativamente alocadas às comunidades intermunicipais e, no caso de Lisboa e Porto, à área metropolitana de Lisboa e à área metropolitana do Porto. Neste momento, ao nível da área metropolitana, todos os municípios já manifestaram dúvidas sobre as vantagens de termos uma área de intervenção destinada a uma AIDU, que é a tradução para a área urbana de Lisboa da ITI, ou se era vantajoso continuarmos a bater-nos pela existência de ITIs mais focalizadas e múltiplas. A proposta que tínhamos feito inicialmente era haver uma ITI que cobrisse a costa atlântica, de Mafra até Setúbal, e que tivesse uma estratégia integrada para a valorização da fachada atlântica. Uma outra que tivesse incidência nos parques naturais de Arrábida, Estuário do Tejo, Sintra-Cascais, que são os 3 parques naturais da área metropolitana. Uma outra centrada na valorização das frentes ribeirinhas e que abrangesse ou fosse complementada por uma quarta que tivesse vocacionada para os centros históricos. Esta não foi ainda a posição aceita pelo Governo, foi bem acolhida pelos serviços da CCDR e, sobretudo, pelo ainda Presidente da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, mas a verdade é que todo este diálogo tem sido bastante perturbado, porque em plena negociação do próximo quadro e do PARLE e do PORLE, foi decidido lançar o processo de concurso para a designação dos novos presidentes da CCDR e, portanto, naturalmente, o cessante entrou em phasing out e o novo toma posse no dia 28 e, portanto, aguardamos pelo próximo capítulo, para que os próximos episódios, para se poder retomar este diálogo. Último desafio que nos está colocado, tendo as grandes limitações de acesso ao FEDER, que são os tais 144 milhões de euros para os 18 municípios, e a falta de vocação dos municípios para a mobilização de verbas no âmbito do Fundo Social, porque implica reinventarmos completamente a função tradicional dos municípios na gestão de fundos comunitários. Uma grande aposta tem de sermos capazes de estabelecer parcerias, quer com as empresas, quer com as universidades, quer com os agentes culturais, quer com os agentes sociais, para podermos alavancar projetos com base nos financiamentos, não no FEDER, não no Fundo de Coesão, não no Fundo Social Europeu, mas em todos os outros programas comunitários que acrescem ao bolo nacional, como é o Horizonte 2020 na área da ciência, a Europa Criativa na área da cultura, o Erasmus Mais para a mobilidade jovem, o LIFE na área do ambiente, o EASY na área da inovação social ou as ações inovadoras de ambiente urbano, que aguardamos que a Comissão também venha a regulamentar quando houver nova Comissão para as poder regulamentar. E aqui nós temos uma responsabilidade muito grande, porque Lisboa é dos concelhos que tem capacidade para poder estabelecer parcerias com todos estes agentes, das universidades aos agentes empresariais, para conseguir mobilizar verbas que não concorrem com verbas dos outros municípios nem das outras regiões de Portugal, mas, pelo contrário, podem mobilizar mais verbas e mais recursos europeus para Portugal através destes programas. E o desafio que temos lançado ao Governo é que o Governo ajude o município, ajude as universidades, ajude as empresas, ajude os agentes culturais, ajude os agentes sociais a estabelecerem estas parcerias, porque em conjunto podemos reforçar a capacidade de financiamento do conjunto do país e não andarmos simplesmente a concorrer uns com os outros sobre as poucas verbas que temos para poder utilizar. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela grande tolerância e pelo tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.